Então, olá a todos e a todas, né? Como diz o Márcio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para como vocês estão, que hora que estão vendo essa videoaula. Nós estamos, então, dando sequência à entrevista com o professor Virgílio de Oliveira, só lembrando, o professor Virgílio é professor na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem graduação, mestrado e doutorado em administração, e é um especialista na área. Então, na entrevista anterior, a gente trabalhou com três modelos, que foi o modelo patrimonialista, o burocrático e o gerencial, e agora nós vamos dar sequência. Eu estou aqui, né, ao lado da Silvia. A Silvia vai trabalhar na disciplina, como nós já apresentamos, então eu passo a palavra para a Silvia para fazer uma saudação a todos os nossos alunos aí da disciplina Administração e Financiamento da Educação Pública. Diga aí, Silvia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa, né? Como o professor Tanuri falou, nós estamos dando sequência ao trabalho que foi iniciado na primeira parte da entrevista, com os conteúdos sobre os modelos de administração pública, né, que foram discutidos na primeira parte. E eu sou a Silvia, eu estou no PPGP já desde o início, né, do programa, e sou pedagoga, sou professora de ensino superior também e coordenadora de educação básica. Eu queria dar as boas-vindas a todos os alunos e dizer que nós estamos muito contentes, né, em retomar esse trabalho do mestrado profissional. Obrigado, Silvio. Virgílio, então vamos lá. Então vamos começar, né? Como a gente tinha abordado, né, a gente já falou sobre aqueles três modelos na primeira entrevista que você fez: patrimonial, burocrático e gerencial. Então agora nós vamos começar a conversar sobre a questão do modelo societal da Ana Paula Paz de Paulo e o texto da administração brasileira, o gerencialismo e a gestão social. Então, para começar, né, você vai também fazer a saudação a todos, né? O que justifica a existência desse quarto modelo de administração pública? E obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Olá a todos e a todas. Tanuri, Regina, muito obrigado pelo convite, né, por essa nova oportunidade de bater esse papo com os discentes do CAED. Bom, Tanuri, o que justifica, né, a existência de um quarto modelo é um dever de casa não feito pelo modelo anterior, né? Quando a gente olha a essência do gerencialismo, ele tem uma preocupação muito grande com a dimensão institucional da gestão, ou seja, aquela proposta de reduzir a amplitude de funções do Estado, justamente para poder fazer menos, fazer melhor, ampliar o controle sobre o que é feito, ampliar o alinhamento disso ao cidadão, ao beneficiário. E ele também tem um foco, obviamente, na redução do custo da máquina pública, né? Então, a dimensão econômico-financeira, mas deixa um passivo, né, o dever de casa não feito, no que diz respeito à dimensão sociopolítica da gestão. O próprio texto da Ana Paula trata isso com muita clareza. Então, em síntese, né, e de forma mais objetiva, o processo de reforma do Estado, ele não se preocupou com a ampliação, embora isso esteja em alguns pontos do texto, houve uma separação entre discurso e prática. Ele não se preocupou com a criação de canais mais efetivos, mais concretos, de diálogo entre Estado e sociedade. Então, essa dimensão sociopolítica, né, que apresenta ao Estado um norte, né, isso ficou subtrabalhado, né, muito embora, fazer um parênteses muito rápido aqui, a reforma do Estado brasileiro nos anos 90, né, que é o período em que a Constituição Federal de 88 ela começa a sair do papel. Então, se por um lado houve, sim, esse passivo, por outro, o próprio desdobramento da Constituição colocou isso na agenda, demandou, né, novos canais de participação, de promoção de interseções entre Estado e sociedade. Então, toda nova proposição tenta enxergar, discutir, contemplar essa dimensão sociopolítica que o modelo anterior trabalhou de forma muito tangencial, não de forma efetiva.
O Virgílio, tem uma outra coisa também, que lá no texto dela, né, ela fala o seguinte, que quando ela estuda isso, é uma tese dela, é a tese de doutorado dela, se não me engano, na Unicamp, né, e eu acho que é um capítulo que ele fala do governo popular. Então, daí que ela desenvolve o modelo, né? Mas, assim, eu acho que seria legal também, porque ele está baseado em algumas origens, né? E está baseado em alguns pilares, né? Que ela traz à baila para discutir esse modelo societal. Você podia um pouco explicar um pouco quais são essas origens que ela traz nessa, quer dizer, para essa discussão, né? Que acho que são importantes para a gente entender esse contexto, né? Isso é interessante porque a administração ela é uma prática social, né? A gestão pública, a gestão de processos públicos, e também é um campo de conhecimento. E uma coisa dialoga com a outra, mas há uma precedência assim do campo da prática, né, das coisas que ocorrem, nos exigindo caminhos de análise, caminhos de explicação. Então, o conceito da administração societal ele emerge de algumas dinâmicas sociais, populares, que estão muito ligadas ao período de redemocratização do Brasil, né? Então, ela vai destacar o surgimento do campo movimentalista, que abarca movimentos sociais, sindicatos, algumas pastorais, né, como ação comunitária, uma ação muito capilarizada, a ação de partidos políticos mais alinhados à esquerda, né, e também de organizações não governamentais, colocando em movimento uma coisa que é muito interessante, e o Brasil é um palco vigoroso para isso, que é o experimentalismo democrático, iniciativas que, de fato, criam interseções entre poderes instituídos locais de natureza mais progressista e esses movimentos todos que emergiram da sociedade, né? E ela cita também alguns casos já mais institucionalizados de ações públicas mais formais, políticas públicas que são produto desse experimentalismo, mas que foram mostrando que a administração pública tinha muito a ganhar se ampliasse as janelas de interseção justamente com esses estratos da sociedade civil que demonstravam algum tipo de organização, né? Então, isso foi um primeiro ponto. Um segundo ponto, que é uma questão interessante, que ela destaca, é que começou-se a criar uma nova noção a respeito do que é o público, né? O público deixa de ser só um locus, né? E aí o público, nesse sentido, coincide com o estatal, e o público começou a ser tratado como uma espécie de valor. Então, assim, o que é de fato um bem público? Que características pertencem a algo que a gente pode classificar como público, nessa interseção de Estado e sociedade, né? O público como algo de todos e não o público como aquela coisa residual que não pertence a ninguém. Então, isso tudo foi amadurecendo, né? Assim como, de modo um pouco mais abrangente, um debate a respeito de um novo projeto político assim, que pudesse se consolidar a partir de bases mais populares, colocando, investindo fichas na ideia da participação, investindo fichas na ideia do controle social, para que a gestão não fosse assim um movimento de elites políticas apenas, né? E o Estado essa coisa sempre apartada da sociedade. Isso marcou muito os governos de natureza mais centralizadora do passado, e o processo de redemocratização teria que apontar caminhos para um Estado mais permeável à participação. Então, desse movimento todo, e muito mais rico do que eu consegui assim, verbalizar aqui, é que nasce a necessidade de lentes teóricas sensíveis a isso tudo. Quase que um novo glossário, né, para a própria academia, para entender isso. E, de algum modo, a tese dela amarra uma série de tendências, de visões mais inovadoras que nos permitem entender um pouco desse movimento. A gente vai até abordar sobre isso, que é assim, a gente até, depois eu te pergunto, que se o seguinte, é um modelo teórico, né? Ele é um modelo teórico, e depois a gente faz a questão da possibilidade da viabilidade.
Mas o que eu acho mais interessante, Virgílio Silva, é o seguinte, é que ela estrutura, né, esse modelo em 4 eixos. Esses 4 eixos são, assim, são realmente muito interessantes que a gente está abordando na disciplina. Um primeiro eixo, que é uma visão alternativa do desenvolvimento, né? A segunda é uma concepção participativa e deliberativa da democracia, porque é a essência do modelo dela, desse sentido, da participação e deliberação, né? O processo de reinvenção político-institucional, é aquela história também, né, Vigílio, que é o seguinte, não adianta também eu querer que as pessoas participem, se não tem modelagem para isso. E, finalmente, o novo perfil do gestor público, né, que não é aquele burocrata, mas também não é aquele gerentão, né, dos dois modelos, tanto patrimonialista, desculpa, como burocrático, como gerencial. Acho que seria legal você também, assim, mostrar um pouco, explicar um pouco sobre esses 4 eixos que são, assim, eles são interessantes numa concepção teórica, para a gente entender também essa participação do Estado, tá? Exato, Tanuri. Assim, a gente falando um pouco desses eixos, a gente de fato chega ao coração desse conjunto de ideias, né, desse construto dela. A questão dessa visão alternativa do desenvolvimento parte assim de um refinamento da visão do que é o desenvolvimento. Então, no passado, houve uma percepção de que desenvolvimento é igual crescimento econômico, que é igual industrialização. E a própria história nos mostrou que o Brasil ampliou seu parque industrial, promoveu tal crescimento econômico, isso não foi dividido, isso ajustou muito pouco ou melhorou muito pouco o nosso panorama de desigualdade social. Então, se alinhando aí a uma série de outras discussões, né, essa noção de desenvolvimento ela passa a ser percebida como a possibilidade de expansão de capacidades humanas, a ampliação da qualidade de vida da população, e para isso, novos elementos vieram para a conversa, assim, a capacidade de um determinado país de consolidar instituições que possam ser regras para um jogo pró-desenvolvimento, a importância de outros recursos, diferentes de recursos econômicos, né, aspectos culturais, identitários, e o elemento, assim, o símbolo, né, dessa nova discussão foi a criação de um novo indicador para mensuração de desenvolvimento, que é o IDH. O IDH contempla aspectos de renda, mais aspectos de saúde, aspectos de educação, e ele substitui um indicador antigo, que tem alguns problemas, que era a renda per capita. 2 probleminhas, né? A questão da renda não consegue captar exatamente essa questão multidimensional, quer dizer, educação, saúde, e num país extremamente desigual, a nossa renda per capita pode ser relativamente alta, mas ela é extremamente concentrada. Então, ela sendo uma média, né, ela pode revelar alguns pontos que não são exatamente representativos do nosso tecido social como um todo. E aí, claro que dessa... Se você me permite, eu estou lembrando aqui o seguinte, quando eu fiz o doutorado, nós tivemos ler um texto sobre globalização do Boaventura, de Souza Santos, né? E uma das coisas que é interessante, que casa muito nesse novo modelo, né, nesse novo modelo de desenvolvimento, era isso, né? Para você combater, né, essa coisa hegemônica que era da globalização, você tinha que o seguinte, você tinha que incentivar ações locais, né? Então, por exemplo, no caso mais da administração, vou falar assim, administração empresarial, né? Os clusters, né? Que a concentração de determinado tipo de empresas de pequeno e médio porte para que você fizesse vamos dizer, esse contraponto com essa coisa hegemônica da globalização. Um texto gigantesco, eu me lembro, era um texto era quase um livro, tinha mais de 100 páginas, você deve também ter lido isso lá, que a gente fez doutorado lá na Universidade Federal de Lavras, né? Então era muito interessante, casa com essa nova modelagem, né? Essa nova modelagem, apenas uma observação, desculpa te cortar. E é interessante também, vou só pegar uma carona aí, que ele falou do IDH, e quando o Amartya Sen ele vai discutir essa questão né,
desse índice, ele traz uma noção de justiça muito fundamentada na ideia do acesso, né? Acesso aos serviços, acesso aos bens, que é aquilo que você falava na primeira parte da entrevista, né? Que nos modelos, né, patrimoniais e tal, a gente era um grupo seleto que tinha acesso. Então, quando o Amartya Sen traz a proposta do IDH, ele traz carregada desse princípio também de acesso, né? Dessa acessibilidade, que a ideia do desenvolvimento também pode contribuir. Isso, eu acho que é fundamentalmente um desenvolvimento que faça sentido à luz das pessoas. Uhum. Né? Antes, um desenvolvimento todo mensurado à luz da economia, que não necessariamente transbordava ou tinha externalidades positivas que pudessem encontrar as pessoas. Né? Então, é uma discussão nova e que coloca para nós uma pergunta, quer dizer, quais são os caminhos para um desenvolvimento endógeno brasileiro? Né? O Brasil, repleto de potencialidades, como que ele consegue organizar isso também para melhorar, sim, indicadores econômicos, mas que esses indicadores se revertam para elementos que tocam na qualidade de vida das pessoas, né? Então, é algo revolucionário se for levado adiante, né, com toda a seriedade. Um outro ponto, né, passando aqui para o segundo eixo, que é a concepção participativa e deliberativa de democracia, coloca em movimento uma ideia que é a seguinte: a democracia participativa, eu estou ocupando espaços aonde essa participação condiciona grandes decisões, né? Mas essa participação, e aí é um debate também que veio sendo refinado com o tempo, nesses fóruns deliberativos, nesses fóruns discursivos, essa participação se dá em boa medida pelo discurso, se dá em boa medida pelo embate de ideias, né? A gente pode evocar aqui aquele caminho clássico, né? Um argumento que gera um contra-argumento, que produz uma síntese, que incorpora coisas, né, de A e de B, e, portanto, é mais rica, é mais sofisticada, né? Então, uma ideia de democracia, né, aonde as pessoas podem se manifestar, as pessoas podem construir soluções a partir de uma participação pública, né, pública como um valor, todos são iguais, todos têm direito a participar desse processo. Igualitária, né, e voltada para aquilo que se diz e não para quem diz. Porque quando a gente foca nas pessoas, a gente acaba evocando novas hierarquias. A fala do prefeito versus a fala de um cidadão anônimo, né? Mas quando o foco se dá em fóruns especiais, a gente até fala disso daqui a pouquinho, mas com essa ênfase discursiva, né, a democracia deliberativa, a democracia como um embate de argumentos, você pode criar uma espécie de razão pública, caminhos, né, que nascem justamente desse debate e que justamente sinalizam para os gestores, para aqueles que, por dever de ofício, né, têm que colocar políticas públicas em movimento, qual é o sentido dessas políticas, qual é a proporção dessas políticas, enfim, um caminho em que a sociedade efetivamente possa apresentar nortes para o Estado. Muito a ideia da coprodução, da cogestão de bens públicos, de políticas públicas. Outra ideia potencialmente revolucionária, se a gente considerar a história do Brasil, né? Falando, Tanuri, do terceiro eixo, ele tem tudo a ver com o segundo, que seria essa reinvenção político-institucional. Acho que o político aqui nos leva para algumas práticas, para alguns valores, e o institucional já fala um pouco, você mesmo tinha comentado, assim, o desenho de certas instâncias para que elas possam promover a participação, né? Então, uma grande questão se coloca, quer dizer, como que a gente transforma esse diálogo social em um condicionante efetivo da ação pública. E aí vem uma ideia
uma ideia muito interessante, que são arranjos institucionais inovadores. Arranjo institucional, né, uma palavra, são formatos organizacionais que são especialmente concebidos para viabilizar essa participação discursiva. Eu vou citar dois aqui importantes. O próprio texto menciona. Um é o orçamento participativo, que é uma prova cabal de que há uma intenção de partilhar. Claro que a gente tem que ver assim, um montante de orçamento que se coloca para decisão coletiva, mas quando o gestor ele se propõe a definir de forma coletiva como que o recurso será empregado, eu acho que ele chegou num nível muito satisfatório assim, de intenção de democratização. Porque muitas vezes democracia é evocada no discurso e o controle dos recursos públicos ficam sob 7 chaves, né? Mas o orçamento participativo ele busca uma tomada de decisão coletiva e ele pode ter um desdobramento muito interessante, potencializando uma espécie de solidariedade social. Porque partes de um território, né, partes distintas, têm que se conhecer, têm que entender o que cada ponto precisa, e precisa de forma mais urgente, e nessa decisão coletiva priorizar à luz do interesse coletivo, da densidade das demandas, o emprego desse recurso, evoca algum tipo de alteridade, de solidariedade, então ele é interessante. E o arranjo institucional que mais assim se multiplicou, se capilarizou pelo país, foram os conselhos gestores de políticas públicas. Muito rapidamente, os conselhos, que existem nos 3 níveis, né, o municipal, o estadual e o federal, eles têm desenhos e regimentos interessantes justamente para a promoção desse diálogo. Então, no seu formato mais simples, esses conselhos são bipartites. Metade dos assentos pertence a entidades da sociedade civil, a outra metade pertence a postos do poder público, local, estadual ou da União. Por que 50-50? Porque você não consolida a priori nenhuma maioria. Então, você tem que colocar em movimento uma dinâmica deliberativa, discursiva, buscando a construção de consensos, antes até de evocar o voto, né? O voto, de algum modo, divide quem ganhou, quem perdeu, mas a busca por esses consensos vão produzindo as tais razões públicas ou as decisões mais refinadas, porque, de um lado, você tem quem tem por dever de ofício, né, a questão de produzir soluções, produzir políticas públicas, e, do outro lado, um conjunto de informações daqueles que estão muito próximos dos campos de demanda, né? Então, dessa efervescência, assim, pode sair muita coisa boa. Há 1 milhão de contradições nas ações dos conselhos, mas aí, muito rápido, se alguém dorme na década de 60, na década de 70 e acorda hoje, eu tenho certeza que se surpreenderia com o tamanho da construção institucional que o Brasil fez de 1988 para cá. E o modelo societal, de algum modo, nos dá lentes para a gente entender esse mundo. Virgínia, deixa eu só te falar um negócio. Eu estou me lembrando aqui, lá nos idos de 80, tem muito tempo, hein? Quando eu estava dando aula na Universidade Federal de Viçosa, eu criei uma disciplina chamada Administração Municipal. E era o mais interessante, não existia nem essas modelagens ainda, né? E eu lembro que eu trabalhava com a questão do orçamento participativo, que existia uma experiência, se não me engano, de Lages, acho que em Santa Catarina, eu estou esquecendo o nome do prefeito, mas ele tinha essa abordagem do orçamento participativo, era muito interessante, né? Eram pessoas do antigo MDB, né? Não, acho que era o PMDB. E aí eu estou me lembrando aqui, né, para quem é de fora e tem mais um tempo, eu lembro também que no primeiro governo do Tarcísio Delgado, né, o Tarcísio fez isso, ele fez isso, a questão do orçamento participativo. No final das contas, era o quê? Era uma quantidade não um volume grande, porque você tem todas as despesas que tem que fazer, e aí ele discutia com as comunidades como se faz. Então, você vê isso aí,
tem uma história lá atrás, que é um pouco da história desse modelo societal, que é esse negócio da participação, do envolvimento. Outra coisa também, que você fez, a sua dissertação foi sobre isso, sobre o negócio de conselho. Os conselhos são interessantes, são lugares assim, de discussão, mas a participação também da população é muito, não é tão efetiva, né? Assim, não é efetiva, né? Porque qual que é a discussão que a gente tem hoje? A gente tem uma discussão seguinte, que o grande protagonista de política pública é o próprio Estado. E com esse modelo a gente quer inverter. A gente quer que ele seja protagonista, mas também que esses movimentos de base, essas não governamentais, assim por diante, mas é difícil, né? A gente constata isso, é muito difícil, né? E agora ficou cada vez mais difícil, porque com essa questão das mídias, não sei o quê, então eu acho que não tem nem aquele espaço, o cara discute não sei aqui, discute ali, então assim, eu acho que também uma nova a gente tem que reler um pouco mais isso aí. Eu queria só apenas fazer essa constatação. Mas vamos tentar avançar, que eu acabei te cortando aí. Fala um pouquinho para aí essa modelagem também que a Ana Paula Paz de Paula fala sobre a questão esse novo gestor público. Eu acho que também ele traz à luz uma coisa assim, muito interessante. A gente já pensava nisso, ela sistematiza isso de uma forma, né, bem interessante no modelo e nos textos que a gente está disponibilizando. Né? Isso, nada desse novo arranjo, né, desse Estado mais aberto à participação popular, mais subordinado ao controle social, nada disso acontece se você não tiver lá na ponta, e aí você fez uma discussão no âmbito da disciplina sobre a burocracia do nível de rua, né? Na ponta e em outros níveis, mas a interseção está na ponta. Se a gente tiver como perfil do gestor público aquele burocrata padrão que se protege dentro daquela lógica, né? Eu sei o que você não sabe e eu não quero compartilhar conhecimento. Então, o novo gestor público que se espera, assim, ele tem uma boa formação técnica, uma boa formação política. E aí qual é a questão da política? Não é a política partidária, mas é a política do agente social que é habilidoso em conduzir projetos, negociar com atores que às vezes podem ter uma ação complementar, né? Ele precisa atar essas pontas, que possa estimular a participação, que possa estimular a cooperação, enfim, é alguém que promove essas sinergias, né? E aí, Tanuri, um comentário que você fez sobre os conselhos, e talvez a gente possa falar sobre tudo que está no âmbito do modelo societal. Se o gerencial ele ganha espaço de cima para baixo, ou seja, existiu o plano diretor da reforma do Estado, uma emenda constitucional que instituiu uma série de coisas nesse novo desenho, a proposta societal, como prática, né, ela é produto de algo que nasce fundamentalmente de baixo para cima. Os tais movimentos, as tais experiências. Uhum. E isso, como uma lente teórica, né, é até uma dificuldade que se atribui ao modelo, não é uma super lente, de certa forma, mas é uma lente sensível justamente a esses movimentos bem-sucedidos da criação de interseções entre Estado e sociedade, de soluções e de experimentalismo democrático. Lá na ponta, lá na base, no microcosmo, né, é difícil. Você não cria uma base tão generalista quanto o direito administrativo ou um desenho de reforma do Estado a partir desse experimentalismo. Mas isso seria uma revolução efetiva, uma coisa que possa nascer de baixo para cima, né? Mas justamente essa é a dificuldade, porque o que vem de cima para baixo, muitas vezes, conta lá com o poder da caneta. A caneta produz esse tipo de mudança. Uhum. Mas a mudança que a gente precisa observar, no caso da lógica societal, é justamente o aprimoramento da nossa cultura cívica, da nossa cultura política, do modo como as nossas elites políticas, burocráticas, concebem a participação popular, né? Esse hoje é o nosso grande desafio, Tanudo. O Virgílio aqui, nada como o Google para nos salvar aqui. Dirceu Carneiro, prefeito de Lages. Eu fui olhar aqui na minha estante se eu achava o livro, tem um livro dele, mas aí eu acho que não está aqui em casa, está lá na faculdade, mas é interessante, tem isso aí.
O Vigílio, agora vamos lá. A gente falou isso tudo, né? Eu acho que uma pergunta que não quer calar é o seguinte: e aí? É um modelo teórico? É possível da gente, quer dizer, implantar isso no Estado, né? Quando eu estou falando no Estado, né? Nos governos, né? Assim, qual que é a tua opinião sobre isso, né? E é interessante também que a Paz de Paula, né? Acho que atualmente ela não está mais discutindo sobre isso. Ela era uma professora da Universidade dela de Minas Gerais. Ela está fazendo umas outras discussões sobre organização, mas nesse sentido. Mas a contribuição dela é muito significativa, né? Mas e aí? É um modelo teórico? É possível a gente implantar? Isso é possível implantar em que nível? Estadual, desculpa, federal, estadual ou municipal? E aí eu também tenho uma opinião sobre isso também. Tá? Bom, Tanuri, como modelo teórico, ele é um modelo teórico, mas nesse sentido, ele se estrutura para compreender e para ler coisas que aconteceram como práticas sociais. Então, é um modelo teórico, mas que é produto de processos da sociedade. Por isso até o nome, né? Processos societais. Então, assim, vou responder em dois momentos. Como um modelo teórico, o que ele faz, assim como uma série de movimentos estruturados aí ao redor da noção de gestão social, que a gente ainda vai comentar, nos dão novas categorias para a gente conseguir entender movimentos que, assim, não são movimentos tradicionais, né? Não é a burocracia clássica programando política pública e colocando em movimento sem ouvir o cidadão. Então, termos como coprodução do bem público, público como valor, essa reflexão sobre o novo perfil do gestor público, a incorporação desse debate sobre novas concepções de desenvolvimento, tudo isso vão nos dando novas categorias, justamente para entender movimentos da sociedade civil que da redemocratização para cá, a nossa possibilidade de experimentalismo democrático aumentou demais. A própria emergência do terceiro setor, do público não estatal, cobrindo certas lacunas onde o Estado não chega e o mercado não se propõe a atuar. Hoje a gente tem, né, dinâmicas societais muito mais complexas do que no passado. Novos atores, novas dinâmicas, inúmeras novas contradições, né? Então, como um modelo teórico, a gente passa a ter elementos explicativos novos. Mas, assim, como algo que possa programar a ação do Estado, isso também tem um certo valor, porque, assim, você tendo líderes políticos progressistas, servidores públicos progressistas, eles passam a ter esse duplo objeto para pensar, quer dizer, as dinâmicas societais que avançam, né, de modo não sistemático, de modo espontâneo, mas que pode ser potencializado ou não, dependendo de induções, né, de governos supralocais, enfim, eu vou falar rapidinho disso depois. Mas você também tem um campo acadêmico, né, e que ganha assim, um poder de reflexão, um poder de organização de certas coisas, que provê lentes explicativas, que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Então, a grande questão ele é um modelo teórico, produto da realidade, e só tem, né, um grande valor na medida em que ele dialoga com essa realidade, explica certas coisas, é refinado por desdobramentos concretos, societais, que seguem avançando, né? É refinado, inclusive, por certos retrocessos, por contradições que são percebidas. Então, mais do que um modelo teórico, Tanuri, ele é mais um elemento que favorece a interseção entre esses dois mundos, né? Então, eu acho que isso é legal. Do ponto de vista, bem brevemente, né, do Estado, governos mais progressistas vão injetar mais energia em toda essa lógica, e certos governos, muitos até que vendem essa ideia do Estado empresa, são menos sensíveis a tudo isso, né? Então, a própria potencialização dessas interseções, né, depende também de certas visões que, assim, isso é um pouco pendular, né? Ora isso está muito em voga, ora isso recua um pouco, mas o fato é que é impossível hoje entender certas coisas sem considerar esse quarto desdobramento conceitual,
que é a lógica societal. Eu acho que é o seguinte, a gente até aqui, a gente falou bastante do societal, né? Porque assim é o marco, né? A gente tem, eu acho que mais duas questões para a gente tentar abordar aqui. A primeira questão, e aí antes disso, é o seguinte, eu acho que assim, é um modelo teórico que você vai apropriar não na totalidade, mas você apropria, como você falou, o seguinte, você tem os conselhos, você tem esse negócio do orçamento participativo, mas são os conselhos, a rigor, os conselhos são questões que são legais, eu preciso ter os conselhos, vamos dar um exemplo, preciso ter o conselho de saúde, preciso ter o conselho de educação no município, para dar um exemplo, né? Então, eu acho que isso é tranquilo. Mas eu queria dar uma avançada e a gente tentar discutir sobre mais duas questões que a gente está abordando na disciplina. Primeiro, é a questão desse modelo chamado social, que no final das contas é um societal mais esticado, com algumas características. Isso é um texto do Tenório, ele tem até 2 textos, quando ele fala sobre do modelo social, e depois o revisitando o modelo societal que a gente está usando, vai ter uma indicação sua. E depois a gente tem aquela questão que está naquele texto, que está para todo mundo, que é a questão do tupiniquim, mas no seguinte sentido, cara, tem de tudo que cabe todo mundo e assim por diante, né? Principalmente a questão da tal da teoria INP, PI, nesse negócio. Então, assim, vamos tentar avançar um pouco sobre essa questão aí desse modelo social, que é um texto do Tenório, né, que é um professor aqui da Fundação Getúlio Vargas, né, do Rio de Janeiro, então, que ele traz essa questão, né? Acho que seria legal a gente fazer esse tipo de abordagem, né? Tá aí. Silvia, também, se o Silvia também quiser fazer alguma consideração também legal também, que seria interessante contribuir nesse debate, né? Beleza. Fala aí, Virgílio, ou Silvia, vai lá. Bom, Tanuri, bom, não sei se a Silvia... o seu áudio. Pode avançar que depois eu falo que eu acho que vai mais na frente, pode contribuir mais. Perfeito. A gestão social, primeiro assim, né, a Ana Paula cita isso como a abordagem de gestão da lógica societal. Talvez isso possa ser entendido como aquilo que de fato materializa essa lógica num cotidiano organizacional, tá? Então, assim, a gestão social ela é um movimento, né? E aí é importante dizer que assim, esse texto do Tenório, ele hoje, quando a gente considera o campo, quando a gente considera o movimento, ele acaba marcando assim uma perspectiva do debate, né? Que é a rigor maior. E esse debate, essa linha que ele constrói hoje, né? Já existiu até uma sofisticação de algumas ideias, porque o campo ele segue dialogando, o campo ele se encontra periodicamente, né, nos encontros nacionais dos pesquisadores em gestão social, mas para falar dela, vou falar de uma forma bem genérica primeiro, Tanuri, e depois eu falo um pouco mais sobre essa linha que o Tenório aponta. Existe um entendimento de que a gestão social ela é algo que se posiciona entre 2 polos. O primeiro polo é a gestão taylorista. Ela nega isso. Ela é uma gestão não taylorista no seguinte sentido. Não há diálogo, há uma ênfase em uma racionalização que acaba tirando de processos gerenciais a voz e a vez das pessoas. Então, ela é, nesse sentido, uma gestão não taylorista, ou ela não é a gestão do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente identifica isso muito fortemente no campo do business. Por outro lado, ela não é... e às vezes o termo social nos leva a pensar isso, mas é uma ideia de uma gestão assim não filantrópica, tá? Que não nos leva a uma espécie de assistencialismo, não, ela é um modelo, né, que tem um compromisso que é com o quê? Com o diálogo plural, né? Então, num determinado contexto, todos aqueles que estão ali, todos que são impactados por uma decisão, eles precisam ter vez e ter voz. Então, justamente na perspectiva do Tenório, né, o primeiro nome da gestão social, e acho que o nome é até mais representativo do que ela é a ação gerencial dialógica, porque ele defende que a gestão social é uma forma de gestão
baseada na ideia da ação comunicativa, ou seja, você pode estabelecer consensos mínimos por meio do diálogo, e esses consensos estabelecem fins e meios organizacionais. Então é justamente por isso que essa ideia é muito bem-vinda dentro da lógica societal que busca as tais interseções, né, entre Estado e sociedade. Só que aí vem uma questão concreta, né, e aí que eu vou falar de algumas categorias que ele desenha, ainda assim, num primeiro momento, mas são categorias que até hoje nos fazem pensar a gestão de uma perspectiva diferente. Ele vai falar da ideia da cidadania deliberativa, a cidadania, lembrando o seguinte: eu posso participar, eu devo participar, e ao participar, serei considerado. E a questão da deliberação, quer dizer, uma participação discursiva, a ponto de importar muito mais o meu argumento do que quem eu sou. Então, se eu estou numa condição de hegemonia social e o meu argumento não é bom, esse argumento cai por terra. E, às vezes, eu estou numa condição de subalternidade, mas eu tenho um excelente argumento, porque eu estou perto de um campo de demanda. Esse argumento, numa arena, né, propícia para esse diálogo, que ele vai aproximar da noção de esfera pública, né, esse argumento tende a ou orientar os esforços ou a ser combinado com outros argumentos para que a gente estabeleça fins e meios. Tem uma questão sutil, né, e a gente que é do campo gerencial, a gente sabe, que uma decisão coletiva sobre meios não é algo tão distante das organizações, mas uma decisão coletiva sobre os fins é o que a gente não vê. Os fins organizacionais são dados por elites gerenciais, no público, no privado, né? Então é nesse sentido que a gestão social busca romper com isso, e para romper, ela precisa colocar em movimento a ideia de participação, que tem que ser consciente, né? Eu entendo o processo em que eu faço parte. Tem que ser voluntário, ninguém pode ser coagido a participar, isso mata qualquer dinâmica participativa, e essa participação ela não pode ser uma concessão, porque se é algo concedido, essa concessão pode ser cassada, né? Então, isso tudo, novamente, assim, num esforço de síntese, amplia o grau de democratização da gestão e traz uma dificuldade, obviamente, para tudo isso. Mas existem soluções. Quanto mais alto é o nível, né? Quer dizer, eu estou numa esfera nacional, como é que eu viabilizo essas coisas? Então, o local é o grande espaço para a consolidação dessas práticas, né? Mas se o local dialoga e condiciona a ação, inspira, informa a ação de entes supralocais, a gente consegue, de baixo para cima, promover mudanças significativas no modo como a gestão pública opera, né? É utópico? É, mas utopia tem uma função prática, nos dá um norte e nos dá um ponto de chegada. A gente pode até não chegar lá, mas a gente se mantém em movimento, a gente segue caminhando neste rumo, né? Eu acho que, assim, foi uma explicação interessante, né, porque também é uma abordagem, como você falou, né, essa abordagem, assim, primeiro essa questão de cima para baixo, de braço para cima, então acho que ele dialoga demais com o modelo da Paz Paulo, né? Bom, eu acho que indo então agora, assim, a gente caminhando e indo já para a questão final, a gente discute, né, Virgílio, até esse artigo, até do pessoal lá da Universidade Federal de Lavras, né, é sobre essa questão aí da administração pública tupiniquim, né? E ele chama Guerreiro Ramos, nesse documento, além de mostrar, né, que existe uma agregação, é um modelo híbrido, mas ele chama um pouco sobre essa questão da reflexão da teoria N e da teoria P de Guerreiro Ramos, né? Então, eu queria que você fizesse primeiro uma abordagem sobre essa questão do tupiniquim. Isso aqui é uma terminologia desse artigo, né? E eu acho que o mais importante é trazer um pouco do Guerreiro Ramos, né? Porque ele é um ícone, né? Na questão aí da sociologia e assim por diante, da administração, da gestão, sobre essa teoria N e a teoria P, que ela também transmite um pouco, né? Assim, uma essência conceitual dessa modelagem de administração pública. Então, essa aqui é a pergunta que eu lhe
lhe encaminho nesse momento, né? Tanuri, eu vou até assim, né, num esforço de síntese mesmo, concentrar a atenção na ideia desse hibridismo, né? Sobre o Guerreiro Ramos, ele é um teórico brasileiro já falecido, mas de referência, e ele foi, ao mesmo tempo, né, teórico da administração pública, mas um praticante. Ele teve uma vida de trabalho ligada ao DASP, ao Departamento Administrativo do Serviço Público, então ele viveu os dois lados da história a ponto de entender bem assim, as disfuncionalidades da burocracia, mas, por outro lado, a burocracia como um antídoto aos vícios personalistas, né? Então, certamente um autor que ilumina até hoje muitos trabalhos. Mas sobre esse hibridismo, o que eu acho legal da gente comentar? Quando a gente fala de um modelo vigente, e todos esses modelos, né, eles são expressões e dialogam com certos momentos históricos. Mas quando a gente fala de um modelo vigente, na verdade a gente está falando de um modelo hegemônico, de um modelo predominante. Não que os outros modelos tenham ficado pelo caminho. Então, o que a gente pode enxergar hoje em qualquer organização pública? Parece que eu estou aqui generalizando, e generalizar é sempre perigoso, mas eu acho que o que eu vou falar está dentro assim, de margens seguras. Se eu estou falando de administração pública, eu estou falando de burocracia. Pela própria essência da administração pública, o direito administrativo rege as nossas ações. Então, antes de qualquer iniciativa singular, alguma coisa que foi permitida, que foi normatizada. E de onde vem isso, né? Vem da própria consolidação do Estado, como essa estrutura super poderosa, e combinar muito poder com ampla liberdade é sempre flertar com risco. Então, essa coisa poderosa, né, experimentou 1000 caminhos de contenção, e essa contenção nos coloca sempre diante de estruturas burocráticas. Antes da iniciativa, para o bem ou para o mal, a norma, o direito positivo. Né? Todos nós temos essa consciência. Mas esse modelo, né, que com o tempo começou a apresentar algumas limitações, né, as tais disfunções, ele recebeu aí uma onda lá nos anos 80, Estados Unidos, Europa, anos 90 no Brasil, que foi a onda gerencialista. Então, ainda que existam esses regramentos todos, alguma coisa aconteceu no sentido de nos dizer, olha, eficiência é um atributo para lá de importante. Não é o único, né? O nosso painel de controle tem múltiplos mostradores, mas não esqueçam dessa dimensão, não esqueçam de orientar as ações para o beneficiário, para o cidadão, e com isso, assim, controles mais refinados, né, foram colocados, avaliação de desempenho, isso está presente no cotidiano, assim, de inúmeras organizações, né? Agora, Virgílio, eu acho que não coincidentemente, né, o SAEB, já que a gente está falando para uma plateia de educadores, né, o SAEB foi criado em 95, exatamente no marco histórico aí do gerencialismo, né, como um indicador de qualidade da educação, ainda que hajam muitos questionamentos, né, sobre a legitimidade desses dados, mas é um dos, vamos dizer assim, uma das ferramentas, né? sim, e nesse sentido, qual que é o valor? Isso não tem que ser assim o elemento último de avaliação de pessoas, de processos, mas isso produz indicadores que são meios fundamentais para uma reflexão, para uma compreensão, para uma melhoria, né? Sem esses indicadores, eu não posso agir por um empirismo puro, por um, né? Eu tenho a sensação de que você pode ter essa sensação, mas os números confirmam ela, né? Dimensionam isso. Então, nesse sentido, embora com contradições, tá? A gente não pode deixar de mencionar, mas esse movimento que aconteceu, ele nos deu um recado importante.
Bom, todo mundo que vive num contexto organizacional deve concordar comigo, ou tende a concordar comigo, se eu disser que o personalismo caminha pelo nosso cotidiano. E aí, como é que ele se manifesta, né? Muitas vezes eu tenho lideranças que se excedem no grau de liberdade com que atuam, justamente assim, ignorando certas normas, colocando na gaveta certas regras. Sempre que a minha ação, né, não segue aquela linha fina da impessoalidade, até inconscientemente eu posso produzir privilégio ou perseguição, e nada disso pertence ao mundo da moderna gestão pública, né? Já que é um mundo regido pela impessoalidade. Mas, de novo, né? Se a gente puxar pela memória, a gente vai perceber nestes excessos algumas questões que são explicadas por uma atualização daquelas ideias personalistas que a gente discutiu no início da primeira entrevista. E, por outro lado, sempre que a gente evoca um coletivo para apontar caminhos ou para controlar a ação de lideranças, né, legitimadas, a gente está experimentando um pouco dessa sensação da sociedade condicionando os processos da minha organização, essa lógica societal. E falar disso em contextos educacionais é muito concreto também. E aí te agradeço, Silvio, porque você me ajudou a né, ligar esse ponto de conexão, porque em várias das nossas organizações, a universidade é assim, muitas escolas, né, funcionam a partir desse princípio, o caráter colegiado das decisões, e em colegiados plurais, né, nos dizem o seguinte: olha, existem tentativas institucionais contínuas de negar a lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e essa pluralidade, não raro, se traduz em decisões que são mais sofisticadas, mais conectadas aos condicionantes da realidade. Então, isso evoca essa dimensão da política com P maiúsculo, né? Das relações, das pactuações, das micronegociações, né? E se tudo isso for orientado para a promoção do bem comum, tudo isso é legítimo, né? Conversar com pessoas para levar uma boa ideia adiante, isso é política. E se essa ideia aponta para o bem comum, aponta para o interesse coletivo, esse movimento é legítimo também. Então, é nesse sentido que, quando a gente tenta entender uma lógica de gestão, né, é uma coisa invisível, mas que dá para a gente buscar entendimento, eu acho que lentes desses 4 modelos, né, dos mais antiquados aos mais... dos que ainda são uma espécie de promessa, tudo isso vale a pena a gente articular, como a gente articula lentes quando faz o exame de vista, né, para enxergar um pouco melhor certos estratos da realidade que são complexos nesse sentido. Eu preciso de múltiplos caminhos de compreensão para tentar entendê-los. Acho que, ok, né? Eu acho que a gente, pelo menos, deu uma passada, né? Eu já vi todos, né, na primeira e na segunda entrevista, né? Você tinha até comentado a possibilidade, então a gente vai, não vamos prometer, mas assim, deixamos aí da possibilidade de você fazer um vídeo mais resumido, com uma modelagem, né? E às vezes possa também, vamos falar assim, fazer um resumo, né, para todos os nossos alunos, né, que alguns deles em contato com esses modelos assim, que já sabia que existia, mas essa forma teórica, às vezes pode ter sido um primeiro momento, né? Não nego também que a gente trabalhou com 3 textos na primeira semana, vamos trabalhar com 3 textos, né, na segunda semana, e é um período pequeno, mas então a gente precisa ter um amadurecimento, e aí nós, aí, como administradores, né, Silvia, assim, a gente tem essas questões assim, né, do esboço, né, das polaridades, né? Então, assim, é uma forma também da gente compreender, né? Então, acho que foi interessante. E também, Virgílio, quero te falar que a gente já teve essa possibilidade na disciplina um tempo atrás, só que de uma outra forma, né? A gente foi lá para uma sala, ficou com não, tinha 2 câmeras, então agora a gente está fazendo esse modelo, ficou muito interessante, legal, e também com a participação da Silvia e também da participação
que foi Então, assim, acho que foi interessante, eu queria te agradecer mais uma vez, né? E obrigado por essa parceria que sempre a gente teve nesse sentido aí. Também agradecer a Silvia também por ter participado desse momento nosso aqui. Sem dúvida, os dois momentos que o Virgílio trouxe as informações que estão no texto, mas de uma forma mais vívida, de uma forma mais articulada, eu acho que vai ser muito importante para os alunos, né? Porque na hora que pegar, até a gente recomenda que eles assistam o vídeo para ler os textos depois, porque eu acho que quando pegar o texto para ler, isso já vai estar mais tranquilo, né? Principalmente para quem não tem familiaridade. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, Virgílio, muito obrigada, né? Eu acho que a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento nos ajudam a trazer um pouco mais viva, né, essa teoria toda. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Eu conheço, né, o trabalho que o CAED faz, o alcance do CAED. Então, para mim é um prazer poder dialogar com vocês, né, e poder dialogar com os mestrandos, com as mestrandas, sabendo que não é uma pontinha muito tímida, mas eu, de algum modo, estou nesse grande movimento aí de capacitar pessoas que lidam com essa função tão nobre que é a educação pública. Então, é um privilégio para mim, nesse sentido, eu só agradeço. Obrigado, Tanuri, obrigado, Silvia. Porque, você sabe que a gente sempre está te convidando, mas possivelmente você vai participar de alguma banca, né? Nossa nova turma, com certeza, né? Com as suas contribuições, né? Com certeza você vai participar. Gente, então, muito obrigado mais uma vez, né? Então, até a próxima. Um abraço a todos.